Olá, Leandro. Rogério, boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer, viu, Leandro? Ô, Rogério, prazer é todo meu. É uma satisfação É, imensa ter você conosco. Eu fiquei ah, muito satisfeito em ler a sua apresentação prévia. Eu tenho a certeza que todo mundo que acompanhará aqui a partir das 7 da noite a conversa vai se encantar com os conceitos que você trabalhou no seu pós-doutorado e que são conceitos absolutamente atuais, relevantes, importantes para o mundo de hoje, não só enfim, para os estudos, né, acadêmicos a respeito do turismo, da hospitalidade, do acolhimento, mas também para o aperfeiçoamento das relações. Ô, Rogério, eu que fico muito agradecido, viu? Fico agradecido pelo convite, para mim é uma honra. Tava até ansioso aqui, nervoso no bom sentido, né? Com a nossa conversa, né? Com o bate-papo. Claro. Porque para mim você sair dos muros da universidade é fantástico, porque é onde também você encontra muito sentido, né? Você encontra sentido na sua pesquisa, né? Porque senão fica num foco ali só no cunho científico e a universidade ela tem que ser aberta. Então eu fico muito feliz com o convite, né, da Aliança. Vou registrar isso na hora que começar, de fato, né? E, enfim, tô muito contente mesmo. Agradeço você, né? E a nome aí representando a Academia Mineira de Letras, né? E a Óbvia Aliança Francesa também, de verdade. Bom, para a academia, esse é um momento muito feliz porque reforça a presença dela nas redes sociais. A academia, como você sabe, né, Leandro, é uma instituição que completou 11 décadas. Ela foi fundada em 1909 em Juiz de Fora por um grupo de 12 intelectuais daquela cidade e, desde então, se manteve fiel aos propósitos que justificaram a sua fundação, que são muito claros e definidos: promoção da literatura e da língua portuguesa. Agora, há uma forma muito variada de fazer a promoção da literatura e da língua portuguesa, não é? Que é fazer a valorização da educação, da cultura, da história, da memória, né, e da partilha do conhecimento. A academia se preocupa muito em fazer que o conhecimento circule de modo amplo, fácil, direto, né? E agora, não é por conta dessa circunstância que nós vivemos aí, que o planeta inteiro vive, né, a academia teve que reforçar a sua presença nas redes sociais. Não houve outro modo, não há como manter a nossa presença, não há como manter nossos encontros presenciais, enfim, por razões óbvias. Então, nós estamos aqui muito interessados em habitar cada vez mais e com mais força o YouTube, enfim, o Twitter, o Instagram, o Facebook. Nós temos um site na internet, né? E estamos cada vez mais interessados em fazer essas parcerias com instituições tão amigas da cultura como a Aliança Francesa. Eu aproveito para cumprimentar aqui o seu diretor, nosso amigo, o professor Yves Maé, o adjunto cultural da França e Minas Gerais, o Felipe Macani, que é nosso parceiro, nosso amigo. E aproveito também, Leandro, para agradecer ao time, né, da academia, que trabalhou tanto para que esse encontro acontecesse, sobretudo a nossa diretora-geral, Inês Rabelo, e sua equipe, Guto Cortes, Flávia Queiroz, enfim, Soraya Lara, pessoas que todos os dias estão aí firmes no propósito de tornar a Academia Mineira de Letras uma instituição relevante. E eu quero, logicamente, agradecer imensamente sua generosidade, sua receptividade, não é, ao nosso convite. A gente tem muita honra e muito orgulho em receber você aqui. Vamos fazer uma conversa muito fraterna, muito acolhedora, muito hospitaleira, né? Absolutamente no clima que a sua pesquisa promove, não é? E que são palavras hoje que você sabe que são mais do que nunca necessárias até a sobrevivência da espécie humana, né? Um ser minúsculo, invisível a olho nu, veio nos provar isso agora. Se a gente já sabia disso por outros modos, por outras vias, agora isso ficou óbvio e evidente, né? Enfim, já são 7 horas? Já são 7 horas agora, Leandro? Quase. Quase, no meu aqui falta 2 minutinhos. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Para que Vamos, seus vamos. amigos
Isso, a né? gente poderia dar 2 minutos, aí por enquanto a gente vai bater esse diálogo, Rogério. É, Tomara que um dia a gente possa se encontrar e conversar pessoalmente, né? Porque vai ser um prazer. a internet é sempre um paliativo, né, Rogério? É, A gente não pode, apesar dela agora estar, de alguma forma, dando sentido, né, à nossa vida, porque os encontros estão sendo dessa forma, eu entendo ela como um paliativo, né, porque o encontro com o outro, na presença do outro, ele é insubstituível, né? Mas de toda forma, eu estou muito contente, né, mesmo a essa forma, né, de estarmos aqui hoje, reunidos, de poder tentar contribuir, de poder dialogar com a Academia Mineira de Letras, com a Aliança Francesa. São instituições culturais que, enfim, que valoram, né, o nosso país e valorizam o nosso país no seu sentido institucional, no seu sentido dos intercâmbios culturais. Não é? A gente só se faz diante do outro, não é, Rogério? É mais ou menos nesse sentido que a nossa conversa hoje vai ser. Então, por isso que eu fico muito feliz. É um diálogo com o outro e aí a gente soma, né? É um encontro de hospitalidade. Eu fico muito feliz com esse claro. convite. A academia se interessa muito, viu, Leandro, numa aproximação cada vez maior com os professores e com as universidades brasileiras. A nossa casa é uma casa majoritariamente ocupada pelos professores, né? Se nós formos percorrer ali a lista dos 40 acadêmicos, a maioria esmagadora é formada por professores, por mulheres e homens que dedicaram décadas da sua existência ao ofício de lecionar, que é um dos ofícios mais nobres da existência humana, porque é justamente o ofício responsável por fazer a transmissão do legado da cultura e da civilização que o homem, não é, que o ser humano foi capaz de erguer ao longo da sua trajetória aqui na Terra, né, nesse planeta. É uma casa de professores, é uma casa que reverencia os professores, a educação e as universidades brasileiras, e que reverencia a liberdade de cátedra, né? Nós estamos aqui, mais uma vez, para falar a favor da liberdade de cátedra, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, né? Porque é nela que reside, enfim, a riqueza, né? Da inteligência humana, não é? E a inteligência humana precisa não só da liberdade para expressar-se, como da liberdade e da diversidade do pensamento, né? Nós queremos sempre afirmar a importância de uma sociedade que respeite a pluralidade de ideias e opiniões, a diversidade dessas ideias e dessas opiniões, porque é no contraste, no contraditório, até na dissidência, enfim, na divergência sempre elegante, naturalmente, que é possível refinar e sofisticar a inteligência humana. Né? É isso. Então, professor Leandro, eu vou chamá-lo aqui de Leandro, que nós estamos numa conversa. Por favor, fique à vontade. Professor Leandro, seja muito bem-vindo. Eu tenho um apreço muito especial por Ouro Preto, né? Uma cidade... Você leciona aí na UFOP, né? Exatamente. Todos nós mineiros amamos, né? Mesmo porque é a cidade que conta a história da formação de Minas, e nós temos um dos nossos 40 acadêmicos residente aí na cidade de Ouro Preto, que é o acadêmico Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, que é um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil, sem dúvida nenhuma. Muito Vamos bem, continuar Rogério. conversando. Eu acho que agora podemos começar, né, Leandro? Podemos começar, já deu aqui no meu horário. Ok, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos. Esta é a primeira live da Academia Mineira de Letras em parceria com a Aliança Francesa. Mais uma vez, cumprimento a direção da Aliança e o nosso palestrante, conferencista Leandro Brusadin, pela sua participação aqui hoje, pela sua presença aqui hoje. O Leandro é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista de Franca, é mestre em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi, bacharel em Turismo pela PUC de Campinas, pós-doutor pela USP e também pela Universidade de Paris, a Sorbonne, Paris 5, onde ele atuou como pesquisador convidado no centro de pesquisas ali naquela cidade, na capital francesa. É professor da UFOP, do Departamento de Turismo, da Escola de Direito, Turismo e Museologia, instituição na qual já desempenhou várias funções acadêmicas e administrativas. Leandro, você hoje vai abordar um tema absolutamente importante, atual e relevante para os nossos dias, conceitos sociais fundamentais da hospitalidade, práticas de acolhimento institucional
aos imigrantes em Paris, né? Eu não vou falar mais, já falei muito. Eu quero que você agora comande aí a palavra, tome a palavra, por favor, né? Exponha um pouco o tema, né? Para que numa segunda fase, num segundo momento, nós possamos aqui responder a algumas perguntas que eventualmente surjam. Mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo. Rogério, eu que agradeço. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos, né? A todos que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz em poder apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Ainda que brevemente, ainda que nessas atuais circunstâncias, né? De forma virtual. Há uma gama de público diverso e é o diálogo que a gente se propõe a fazer com a sociedade. E é por isso que eu agradeço especialmente a Academia Mineira de Letras, né, na sua figura, Rogério, pelo convite. É uma grande satisfação estar, né, aqui, estar com vocês, né, nesse evento. Agradeço a Aliança Francesa de BH pela parceria, né, pelo convite também estabelecido. E especialmente a professora Vânia, colega minha aqui do departamento de museologia da Universidade também Federal de Rio Preto, e enfim, ao Lucas, a Bianca, que também nos auxiliaram nessa questão tecnológica, né, que por vezes nós somos um pouco alheio, né, Rogério? E, então é uma equipe, né, de profissionais que torna uma noite dessa possível, que a gente pode aqui inclusive exercer nosso trabalho, ainda que em forma de conversa, ainda que em forma de diálogo. E, por favor, eu peço que todos sintam-se à vontade em conversar, em concordar, em discordar comigo, discordar de mim. E eu faço um agradecimento especial aos mineiros, né? Aos mineiros que me acolheram aqui, me acolheram a mim e a minha esposa. Faz 12 anos já que eu moro em Ouro Preto, né? Eu, enfim, tive a oportunidade de ter meus estudos, desde instituições importantes, desde o colégio, a graduação, o mestrado, o doutorado e um primeiro pós-doutorado que eu fiz na USP, em instituições paulistas, e vim trabalhar em Minas com a pretensão, né, de ensinar hospitalidade, patrimônio, turismo, e confesso que aqui eu mais aprendi do que ensinei, né? E em Minas ainda o meu coração, se São Paulo me deu o lápis e a borracha, digamos assim, Minas fortaleceu o meu coração, né? Minas é um estado que realmente é fascinante. Então nesse sentido que eu agradeço às instituições mineiras que nos acolhem sempre para a gente poder conversar, especialmente a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Onde eu sou lotado, o Departamento de Turismo, a Escola de Direito, Turismo e Museologia, e também agradeço a Escola de Arquitetura da UFMG, onde eu atuo no programa de pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em ambiente construído e patrimônio sustentável. Então, a partir disso tudo, a partir dessas histórias, eu comento, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, apenas reforçando o que o Rogério mesmo disse, que ela é fruto de um pós-doutoramento, um segundo pós-doutoramento que eu fiz, entre os anos de 2018 e 2019, na Universidade Paris-Descartes, na Sorbonne, sobre a supervisão da professora Ingot Mann, e um pós-doutoramento em Sociologia que me permitiu estudar as relações sociais de hospitalidade, especificamente com a questão dos imigrantes, né? E esses intercâmbios culturais que a gente faz, científico, e que a gente tem isso é muito caro à universidade, né? Porque a gente vai, absorve, estuda, justamente para trazer isso de volta ao ensino, à pesquisa e à extensão, né, universitária. E o tão quanto isso é importante para numa gama de estudo científico, para a sociedade como um todo, né? Isso nos é muito caro, então a gente fica muito feliz em ter tido essa oportunidade. Nessa pesquisa em si, do pós-doutoramento, o que a gente se propôs a estudar? A gente se propôs a estudar os processos de hospitalidade pública aos imigrantes e refugiados no cenário contemporâneo. E particularmente sobre um sistema teórico que eu vou explicar para vocês,
que é o sistema da dádiva e a fenomenologia do acolhimento. São teorias um tanto complexas, mas eu acho que eu consigo dialogar com vocês nesse sentido. O que a gente queria responder, né, nesse tipo de pesquisa? Qual que era a nossa pergunta? Uma pesquisa sempre se vale de uma pergunta, né? Aliás, a sociedade hoje em dia ela está tão afirmativa, né, Rogério? Ela quer afirmar tudo, né? E o conhecimento ele está na pergunta, né? As pessoas vivem hoje em dia de uma autoafirmação, né? Do eu, do eu, do eu. A gente tinha que substituir o eu pelo nós. E a gente devia, talvez, substituir o ponto de afirmação pelo ponto de interrogação, né? É ele que nos leva a construir conhecimento, é ele que nos leva ao diálogo, inclusive, né? O ponto de interrogação da minha pesquisa era o seguinte, né? Ainda é: como se dá os processos de hospitalidade aos refugiados e aos imigrantes no contexto francês e no contexto brasileiro, no cenário contemporâneo. Eu vou tratar aqui hoje só do contexto francês. Mas como que os refugiados e os imigrantes eram ou não eram acolhidos especificamente em Paris, né, que era onde eu residi. E que metodologia, qual a maneira que a gente fez essa pesquisa? Né? Metodologia é a maneira, né, que a gente usa, são os métodos científicos. É o que se leva a gente poder chamar de ciência. É uma investigação social, né, afinal, no pós-doutorado em sociologia, que trabalha com conceitos filosóficos e sociológicos. Então, essa é a questão conceitual. E a questão prática, uma pesquisa observatória, de observação e participativa, né, que a gente trabalha com diários e anota, faz entrevistas e que se refere ao cotidiano dos sujeitos pesquisados. Então, a minha pesquisa se tratou especificamente em algumas instituições, eu vou citar uma particularmente hoje, instituições que acolhem, que se propõem a acolher imigrantes na cidade de Paris. Então, essa é a pesquisa em geral, esse seria o projeto de pesquisa, né? Toda pesquisa se vale a partir de um projeto, que é muito difícil de se constituir, e que é a ideia principal, que é aquilo no qual te leva à aprovação no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado e tudo mais, né? Eu preciso, assim, antes de mais nada, deixar claro alguns conceitos de hospitalidade. Hospitalidade, no nosso caso brasileiro, ele é muito confundido com um conceito anglo-saxão que tem a ver com o turismo, que é a perspectiva econômica, ele é muito confundido com hotelaria. Então, se fala em hospitalidade, entende-se como hotelaria. No caso da vertente dos meus estudos, nos casos, principalmente nesse pós-doutorado, não se refere à questão da hotelaria, né? Não se refere. Essa ênfase econômica, né, da hotelaria se distancia um pouco dessa abordagem de hospitalidade da linha francesa, que a gente chama de escola francesa do pensamento humano. O que é a linha francesa de hospitalidade, né, a abordagem francesa? Ela tem mais relação com a empatia, com a alteridade, com a gratuidade, com o sacrifício com o outro, com as trocas com o outro, com as dádivas, com os presentes trocados. E é importante chamar a atenção que eu falei de simpatia. Nós brasileiros, a gente confunde a hospitalidade com simpatia. E ela se trata muito mais de empatia, né? É muito mais do olhar para o outro, e não um ser simpático, né? É importante a gente distinguir isso também. A gente vê alguns programas, até empresariais, entendendo a hospitalidade como simpatia, né? E nem sempre, até porque nem sempre a ideia do sorrir o tempo todo com o outro é sinal de empatia, né? Imagina você, né? Eu não sei quanto a vocês, né? Mas você liga numa operadora de celular, num banco, tem lá uma pessoa sorrindo para você, não sei a vocês, mas para mim é até irritante, porque você está nervoso com uma situação, você quer que a pessoa seja empática com você, não simpática com você. Então, é esse conceito de hospitalidade que a gente trabalha, tá? Que é um conceito social e filosófico da relação com o outro. Agora, ele não é um conceito, perfeito. Ele se vale do seu viés, que seria oposto, mas no fundo que se soma, que é a hostilidade. Então, a hospitalidade só existe, a gente só estuda ela, porque existe a hostilidade. E ela sempre vai existir. A hostilidade é um exercício humano, né? Assim como a gente se propõe a estudar a hospitalidade. E aí a gente estuda a hospitalidade com as relações e os conflitos de poder. Porque o que ela visualiza, o seu ideal? Um acordo de paz. É isso que a hospitalidade se propõe. Então, a partir desses conceitos todos, né, sobre a linha
francesa de hospitalidade, sobre a escola francesa do pensamento humano. Eu fui trabalhar e estudar nas bibliotecas da Sorbonne, né? E eu nem preciso dizer que elas são fantásticas, maravilhosas, e com material bibliográfico que a gente não tem aqui no Brasil, né? Inclusive documental. Então ali eu tive a oportunidade de trabalhar diariamente com obras das quais eu não tinha acesso, né? E de variados autores, e boa parte desse exercício nosso a gente procura trazer para o Brasil e publicar em periódicos, que é o que eu venho fazendo. Eu vou comentar, eu não quero deixar uma live, né? O pessoal até chama live, eu acho que a gente podia chamar isso de prosa, né, Rogério? Eu me incomodo com esses nomes, live, webinar. A gente tem uma mania de trazer palavras, né, inglesas para o nosso cotidiano, né? Mas a gente aqui poderia chamar de prosa, conversa, bate-papo, né? Eu prefiro esses nomes. De toda forma, nessa nossa conversa, eu vou trazer 2 autores que são básicos, para não ficar maçante. Eu não vou tentar não teorizar muito, mas eu preciso trazer algum conceito para sedimentar essa abordagem que eu estou trabalhando com vocês. O primeiro deles é o Marcel Mauss. Marcel Mauss é um sociólogo, antropólogo, que publicou uma obra em 1923 chamada Ensaio sobre a Dádiva. O que essa obra basicamente estuda? Ela estuda alguns habitantes da Orla do Pacífico e do noroeste da América do Norte. Basicamente são tribos, que ele chama de sociedades antigas. Ele até se refere a sociedade do tipo atrasado, arcaica. São sociedades antigas. O que ele estudou? Que é típico dos estudos antropológicos e alguns sociológicos. Ele estudou por que aquelas habitantes trocavam entre si, trocavam presentes. Qual que era a relação deles? Então a pergunta da pesquisa dele é muito interessante, que diz o seguinte: qual é a regra de direito e de interesse que nas sociedades do tipo atrasado ou arcaico, essas tribos, faz com que o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Ele queria entender por que aquelas tribos trocavam presentes. E aí ele se pergunta: que força existe na coisa que se dá que faz com que o donatário retribua, né? Por que alguém retribuía o presente recebido? Veja que pergunta básica, sociológica, filosófica, e a gente vai entender a profundidade dela. Por quê? Ele acaba compreendendo que naquela sociedade que ele estudou, existia um ritual que chama potlatch, que os presentes trocados, na verdade, o que se trocava eram almas, né? E essas almas faziam uma comunicação entre os homens. E as trocas eram variadas, trocavam-se colares, trocavam-se inclusive mulheres, né? E o que ele estudou dessas trocas? O que ele percebeu? E aí está a complexidade do estudo dele. Que essas trocas, ao mesmo tempo que elas eram voluntárias, elas eram obrigatórias. Ao mesmo tempo que elas eram desinteresseiras, elas eram interesseiras. Esse é o paradoxo dessas trocas das sociedades antigas. Então, a priori, a gente tem uma mania de chamar as pessoas de interesseira, né? Uma pessoa interesseira. Mas o fato é que todos nós somos interesseiros, a gente é interessado em algo. O que a gente tem que se perguntar na nossa sociedade, eu vou trazer esse diálogo para o contemporâneo, é onde está o nosso desinteresse, né? Porque interesse todos nós temos. O Mauss, Marcel Mauss, chegou numa denominação conceitual de uma tríade da dádiva, que se chama dar, receber e retribuir. Então aquelas pessoas viviam desse ciclo. Um que dava, outro que recebia, que era obrigado a retribuir. Mas que ele também retribuía de forma livre. Por quê? Por que ele retribuía? Porque o presente não retribuído, entenda o presente como dádiva, como dom, o presente que não era retribuído deixava aquela pessoa que recebeu o presente inferior, né? Então ela se sentia obrigada a retribuir e retribuir o presente com maior valor para ela. Tudo isso acabou sendo chamado nos nossos dias como estudos de reciprocidade. Então, eu expliquei tudo isso do Marcel Mauss para entender que o que ele trabalha é um pouco do que trabalha a hospitalidade, que são os estudos de reciprocidade. Reciprocidade, se estuda o que é recíproco. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte: olha, ele estudou em sociedades antigas, né? Tudo bem, então existiam essas trocas daquela maneira. A pergunta que a gente faz é o seguinte: é possível a dádiva, o dom, esse tipo de troca na sociedade contemporânea? Né? É possível isso? Onde estão as trocas na sociedade contemporânea? Onde estão as trocas que são interesseiras, mas que também são desinteresseiras? As trocas que são livres,
mas que elas são obrigatórias. Né? Onde que está nisso? Entendendo o quê? Que a nossa sociedade, ela é a contemporânea, moderna, ela é uma sociedade de indivíduos. Né? A gente deixou algum tempo de ser uma sociedade coletiva. Nós nos tornamos uma sociedade de indivíduos utilitaristas. A gente faz para o outro se tem sentido para a gente. Né? E aí a gente se pergunta, a dádiva que aquele autor estudou existe hoje? É possível hoje? Né? Existe nas relações familiares? Pode existir entre pais e filhos. Pode existir. Nas relações de casamento? Pode existir. Aliás, tem um autor, Goodgo, que diz o seguinte, que no casamento, quando você começa a calcular o que um faz pelo outro, já é a hora que ele está fadado ao fracasso. Porque deixa de ter a dádiva. Passa a ser calculado. Né? E as relações de dádivas, elas não podem ser calculadas. Elas não existe esse cálculo. A mesma coisa a gente se pergunta, existem essas relações de dádivas com a vizinhança? Né? Qual a relação que a gente tem com o nosso vizinho? Existe nas relações de amizade? É possível. Em todas? Não. Obviamente não em todas, né? Hoje a gente vê as pessoas terem 2, 3 mil amigos no Facebook. Para quantos desses amigos elas podem ligar no caso de um problema? Ou mesmo em grupos de WhatsApp. Para quantos a gente pode contar? Então não é dessas relações de amizade que eu estou falando. Né? Existe essa relação de dádiva entre o homem e o animal, entre o homem e a natureza? Né? Existem as trocas, tal como os indígenas ainda prezam, por exemplo, né? A população indígena. Né? Existe entre nós, modernos. E a que eu me propus estudar foi a dádiva aos desconhecidos, que é a mais difícil de todas, né? Especificamente com imigrantes. Como você fazer uma troca com quem você não conhece? Porque com um membro familiar, o interesse ali está direto em você beneficiar alguém que possivelmente vai trocar constantemente contigo. E com quem você não conhece. E a dádiva aos desconhecidos. Né? Esse é o maior desafio de se estudar a hospitalidade hoje em dia. Estudar a hospitalidade com quem a gente não conhece. Especificamente no caso dos imigrantes. Aí tem um autor, o Derrida, que estuda isso. Ele tem um livro que chama Da Hospitalidade e ele define um conceito que é rigoroso. Ele diz o seguinte, a hospitalidade ela deve ser incondicional. O que você faz pelo outro tem que ser feito sem reserva. Esse é o que ele chama de dom puro. Então veja, se aquele primeiro autor definiu a dádiva como uma relação de reciprocidade, dar, receber e retribuir, esse segundo já diz que não. A dádiva, o dom puro, ele tem que ser feito de forma incondicional. Você não tem que esperar algo em troca. Basicamente é isso. Né? É possível isso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Fato é que esse autor se alimentou de uma corrente filosófica, um desses filósofos é o Levinas, que diz o seguinte, olha, a misericórdia e a generosidade com o outro elevam a pessoa acima do ser. Né? A ideia é de se elevar. E o Derrida defende a ideia, a hospitalidade não pressupõe propriedade. Ninguém é de ninguém. E baseia-se nas suas leis não escritas. Que são as leis não escritas de hospitalidade? São as que estão em rituais ancestrais, dos tipos das tribos, e que baseiam-se em muitas religiões. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar muitos conceitos de hospitalidades, que são e não são aplicados pelos seus fiéis. Entende? E isso em várias religiões. Né? Os rituais ancestrais de hospitalidade, a gente, em parte, incorporou muito deles, em parte, eles não fazem mais parte da nossa sociedade. Né? Ainda que eles sejam importantes para a nossa pregação. Mas o que a gente talvez, um caminho interessante para se pensar a hospitalidade é a ética da hospitalidade. Né? A ética da hospitalidade. A gente tem que se pensar as razões de se dar algo para o outro e as razões de receber aquilo e as razões de retribuir aquilo. Né? E qual é o sacrifício que você faz pelo outro. Né? Você pode, por exemplo, pensar se a caridade é uma forma de hospitalidade. Olha, a caridade pode até ser uma forma de hospitalidade, mas nem todas. Afinal, existem aquelas pessoas que fazem a caridade somente de forma interesseira. Você tem que se perguntar onde está o desinteresse da qualidade, daquela caridade. Você imagina você uma pessoa que faz caridade e posta na rede social. Ali o interesse está dito. Não que ela não possa postar. Né? Mas ela tem que se perguntar onde está o meu desinteresse.
Porque o interesse existe. Existe até o interesse de se sentir bem com o outro. Né? Mas onde está o desinteresse? Onde está o seu ato voluntário? Né? É isso que a gente tem que perguntar. Porque, por isso que nem sempre a caridade é uma forma de hospitalidade. Mas trazendo isso para o contexto da imigração, esse próprio autor, o Derrida, vai dizer o seguinte, olha, qualquer país, qualquer Estado-nação não vai se abrir a uma hospitalidade incondicional. Abrir ao outro de forma incondicional. Ele sempre vai exigir regras. E aí que surgem as fronteiras da modernidade, que separam o sujeito, o ser humano. Separam em classificações. Quem é nativo, quem é estrangeiro. Quem é nacional daquele país, quem não é. Quem é da família e quem não é. O privado e o público. E principalmente, quem é membro e quem não é membro. A gente vive hoje, factualmente, uma sociedade em que alguns são membros de determinados grupos e outros não são. Né? A sociedade é claramente dividida assim hoje. São as fronteiras da nossa modernidade. Agora, o que a gente tem que se perguntar? Quais são as relações entre membros e não membros? A hospitalidade se vale dessas relações. E se vale de uma palavra importante, de relações assimétricas. As relações assimétricas é você fazer mais pelo outro do que o outro faz por você. E vice-versa. Entende? É o não cálculo. A dificuldade que nós temos hoje em dia é como não calcular numa sociedade que é extremamente calculista, né, e economicista. Essa é a dificuldade. Pois bem, aí a gente pega todos esses conceitos franceses, de autores franceses, e você olha o lema da República Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Aí você pode se perguntar, onde está a hospitalidade nisso? Olha, a hospitalidade, ela pode estar na fraternité, mas ela talvez não esteja na égalité. Ela talvez não esteja na igualdade. Porque a hospitalidade pressupõe as diferenças. A hospitalidade nasce na desigualdade. Entende? E a hospitalidade pode também não estar na liberdade, no liberté. Porque você tem obrigações com o outro. Você é obrigado a doar, a receber e a retribuir. Ainda que de forma voluntária. Veja que paradoxo. Então, se a gente fosse ver um conceito aí da República Francesa de liberté, égalité, fraternité para a hospitalidade, seria humanité, fraternité, hospitalité, entende? Ainda que eu acho que humanité, a humanidade, ela só se joga muito no homem, né? No sujeito homem, né? E às vezes desloca ele da relação com o meio ambiente, com os animais que são tão caras a nós humanos, né? São tão importantes. E aí, a partir disso, eu começo a fazer um relato da minha pesquisa, Observatório Participativa, né? Em Paris, entre 2018 e 2019. Primeiro, o que você percebe? E aí é óbvio que a gente faz um estudo crítico. Vão ter situações interessantes e situações que não são tão interessantes. As situações interessantes, o que a gente percebe? O Ministério, por exemplo, no caso do governo francês, o Ministério da França, um dos ministérios da França, se chama Ministério da Solidariedade e da Saúde. Veja, Ministério da Solidariedade e da Saúde. Então, veja, a saúde vinculada à solidariedade. Ainda que seja só na terminologia, mas está vinculada à hospitalidade. Né? Não estou dizendo que isso é uma política pública da saúde, ser solidária. Na França, eu não estudei isso. Mas está no nome, está na intenção. Né? Muito interessante também, eu acho, o nome do ministério, que seria aqui o do meio ambiente. Ministério da Transição Ecológica e Solidária. Olha, Ministério da Transição Ecológica e Solidária. Então a gente começa a refletir onde que está o nosso país dentro desses conceitos, né? Onde que o nosso país está, né? Principalmente nas questões da meio ambiente e da saúde, que estão sendo tão importantes nos nossos dias, né? Nos debates dos nossos dias. Será que a saúde, em tempos de pandemia no Brasil, é solidária? Será que o meio ambiente no Brasil, ele trabalha com uma transição ecológica? Ele trabalha com a ideia solidária, e solidária com o território que nós vivemos, né? E aí, naquele ano, em Paris, em 2018, era muito interessante porque estava se comemorando o aniversário do número 70 da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Então, eles estavam com placas em Paris para todas as guerras, todas as estações, se comemorando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazendo 70 anos.
né? Então se comemorava muito isso em Paris. Foi isso que eu observei no cenário. E muitas manifestações vinculadas à solidariedade a povos que não são privilegiados no cenário global. Um deles é o povo sudanês. É uma pena que não pode mostrar fotos, mas eu me proponho, quem quiser continuar esse diálogo, mandar essas fotos. Mandei para você, né, Rogério? Porque eu tenho fotos aqui para mostrar com relação a isso. Mas veja, não é só essas maravilhas. O que a gente percebe também? Um governo, no caso o governo nacional, o governo federal, também propondo uma política de restrição de fronteiras. Então, o mesmo país que celebrava a declaração, o aniversário, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também era um governo que estava propondo uma política mais austera de fronteiras. E aí, muitos imigrantes, né, alguns dos casos que a gente conviveu, acompanhou, manifestando contra isso, né? Inclusive, uma das fontes que eu utilizei, que é um jornal de um imigrante que a gente acompanhou, dizendo isso: olha, se fechar as fronteiras, a França perde o seu sentido multicultural, que é o discurso que vigora naquele país. Mas existe uma corrente contrária a esse discurso. Uma delas é o Brexit, né, que na mesma medida do Brexit, que ocorreu no Reino Unido, né, se propõe a separar a França da União Europeia. Então, esses discursos paradoxais de hospitalidade foi o que a gente viu na França, especialmente em Paris. E especificamente no caso da manifestação dos Gilets jaunes, que eram os coletes amarelos, né? Que foram, imagino eu, muito noticiados no Brasil. Existiu dentro do mesmo movimento, existiu uma parcela dele a favor de uma França mais fechada, mais austera, e uma outra não. Uma outra de uma França aberta, contra o racismo, contra a islamofobia, lógico que pregando uma proposta antissemita, você entende? Contra o antissemitismo, contra a islamofobia. Então, uma proposta mais aberta, uma proposta contra a valores que se fecham, né? Agora, dentro do cenário da cidade de Paris de hospitalidade, você percebe o quê? Você percebe uma cidade impulsionada ali pelo turismo, né? Inclusive, imagino que muitos possam já ter ido, outros não, enfim. Mas e é claramente que você sai de um grande ponto turístico, quem está ali trabalhando, né, num trabalho precário, é um imigrante vendendo souvenir, né? Esse imigrante sem condição de trabalho, sem condições de moradia, ele está ali vendendo souvenirs da Torre Eiffel, souvenirs do Louvre, souvenirs de tudo. E esse imigrante, muitos deles, estão relegados nas portes de Paris, né? Estão lá abandonados pelo Estado francês, morando em barracas, né? Em que o próprio Estado policialesco, né, vai e desmonta essas barracas. É importante pensar que hoje a imigração ela tem não é mais aquela espécie de imigração que ia o homem na frente para depois levar a família. Hoje a imigração ela é familiar, a família é mais junto. Tanto é que eu mesmo acompanhei na instituição, uma das instituições que eu pesquisei, hoje abrigo só para menores desacompanhados. São crianças menores de 18 anos que se perderam com os pais na trajetória migratória, especialmente pelo Mediterrâneo. Então, a migração hoje em dia ela é familiar. Muitos desses imigrantes estão, né, ao menos estavam naquela época, nas portas de Paris, acampados. E é interessante você pensar, porque até a minha supervisora, Annie Gottman, ela tem uma definição de hospitalidade que eu gosto muito, né, que ela diz o seguinte: a hospitalidade é uma porta, outra porta, outra porta, outra porta. No caso desses imigrantes, a porta da cidade de Paris está fechada para eles, né, eles estão bem na entrada da cidade. Mas tem instituições que se propõem a acolhê-los. Uma dessas, a mais importante, que pelo menos eu entendi à época, é a France Terre d'Asile. A France Terre d'Asile é uma instituição muito antiga que trabalha com migração na França, né? Ela foi fundada em 1971. Ela, inclusive, na década de 70 e 80, recebeu brasileiros na época da ditadura militar, brasileiros que migraram para lá, né? Hoje, quem que ela recebe? Imigrantes da Costa do Marfim, da República Democrática do Congo, que não é República Democrática, do Afeganistão, do Sudão, do Guiné-Bissau e muitos outros, né? Tem da Rússia também. Tem muitos imigrantes que são pessoas que estão à margem do contexto global, porque elas não podiam ficar no seu país ou por uma questão política, ou
por uma questão econômica, elas não tinham como sobreviver. Tem até a questão ambiental, né? No caso do Brasil, que a gente não vai entrar aqui hoje, mas nós tivemos, né? O caso da Haiti, que foram refugiados ambientais, que vieram, né? Os haitianos vieram para o Brasil na época do terremoto. Enfim, mas uma espécie de imigrantes que saem dos seus países contrariando os seus próprios desejos. É importante pensar nisso, né? Esses imigrantes, eles não saem porque eles têm uma vida excelente no país deles, eles querem uma melhor. Não, eles saem porque eles estão sem condições de vida, né? Afinal, imagine vocês cruzando o Mediterrâneo num barquinho com mais 40 pessoas correndo risco de morte. Quem faz isso? Né? Quem está desesperado nas suas condições de vida, né? Então é importante esclarecer isso. O que a França Terra de Asilo faz? Ela tem, ao todo, 34 centros de acolhimento. E são 5 mil lugares disponíveis. Então veja que é uma grande oferta de leitos. Isso é para receber esses migrantes, para eles terem onde dormir. Né? Alguns abrigos são provisórios, alguns não. Alguns são prédios, inclusive alugados. Né? E aí a instituição dá acompanhamento jurídico, social, administrativo, tem atendimentos de urgência. Né? E uma unidade que me chamou muita atenção, que ela é a mais chocante delas, é a unidade especial para menores acompanhados. Então ali tem imigrantes que têm menos de 18 anos que estão ali sob a tutela da organização, é uma ONG, porque eles estão sem o pai e sem a mãe, em algum momento se perderam no caminho, e obviamente que o pai e a mãe podem ter morrido nesse processo. Né? Enfim, e aí eles estão sob a responsabilidade dessa ONG. Essa ONG, o que ela tenta fazer são projetos sociais de hospitalidade. Isso é a hospitalidade. E ela pode servir como um exemplo para outras organizações, ao meu ver. Entende? Qual que é o grande problema? O contingente migratório que chega hoje na França e em outros países na Europa é muito maior do que as organizações não governamentais podem receber. Então, por isso que muitos ficam nas portas de Paris, muitos ficam acampados, acampamentos, mesmo barracos, nas portas de Paris, esperando o auxílio de quem quer que seja. E parte da população ajuda, leva alimento, entende? Parte da população ajuda. Mas é isso, essas instituições, mesmo a França Terra de Asilo, não dá conta de receber todos os imigrantes. E tem uma grande discussão que se faz, é o seguinte, o governo francês, ele de certa forma, ele é um pouco o Estado francês é um pouco obsoleto. O que ele faz? Ele repassa verba para essas instituições, principalmente na França Terra de Asilo. E o que acaba acontecendo é a terceirização da hospitalidade. O governo se exime e ele passa e diz, olha, quem recebe são essas instituições. Então acaba que esses imigrantes não têm muito a quem recorrer apenas a essas instituições. Né? E o governo fica com a parte que lhe cabe. Qual que é a parte que lhe cabe? Expulsar imigrante ilegal. Né? E que às vezes é um desrespeito aos direitos humanos, inclusive das convenções internacionais da ONU. Entende? Então o governo ele segura para si o que ele deseja, que são as leis, e ele delega para o outro que ele não deseja. Então é basicamente isso que o governo francês faz, e muitos outros na Europa também fazem isso. Né? Eu estou falando do caso da França, o que eu estudei. Né? E aí você percebe um descompasso entre o discurso dos direitos humanos, né, pregado, e a prática dos direitos humanos. E aí, quando você conversa com alguns franceses, você escuta uma justificativa a priori compreensível que diz que o país não pode acolher toda a miséria do mundo. Né? Só que qual que é o problema? Muitas das misérias do mundo foram criadas justamente por esses países ricos hoje. Então é o seguinte, há de se pensar num determinado equilíbrio, numa determinada recompensação, uma determinada forma de se recompensar a própria história. E muitos dos países, como a França, por exemplo, eles foram construídos a partir da riqueza da colonização de países africanos. E muitos dos franceses, algumas instituições francesas, alguns governantes, têm a consciência disso. Né? Então fica essa discussão, né? Se acolhe ou não acolhe, né? Esses imigrantes. Qual é a estratégia adotar? Um caso que eu achei muito interessante, aí tem a ver com patrimônio, né? Dialogando com a história, dialogando com a museologia, é o caso do Museu Nacional da História da Migração da França. Eu achei esse museu esplêndido, particularmente porque ele tinha, à época que eu estava, uma exposição de hospitalidade, se chamava Hospitalité. Se chamava Persona Grata, de persona grata. Então não é persona não grata, é persona grata.
E essa exposição era uma exposição de hospitalidade. Ela me chamou muita atenção. É interessante pensar que esse museu, o Museu Nacional de l'Histoire de l'Immigration, ele fica, a fachada dele já tem um sujeito, como se estivesse nadando sozinho, mas é óbvio que ele está na terra. Então, ali você já entende, né, o que se propõe ao museu. E tem duas exposições, a permanente e a temporária. A permanente trata do quê? É uma crítica à própria hospitalidade francesa. A exposição permanente já está escrita lá quando você entra. França, terra de acolhimento. França, terra hostil. Então é a mesma terra que acolhe e a mesma terra que é hostil. E é interessante quando você analisa as questões num sentido mais profundo, historiográfico, né, até o ponto que a gente consegue, que tem uma crítica à própria Revolução Francesa. Isso são os franceses fazendo, né? O que ele diz? Que a ponta de partida de tratamento diferenciado dos imigrantes foi a Revolução Francesa quando pregou a igualdade. Para quem? Para os franceses. E distinguiu os franceses dos demais. Né? Então, é a igualdade para os membros, não para os não membros. O próprio museu faz essa crítica na sua exposição. Né? E a exposição que mais chamou a atenção, que eu acredito que é uma musealização, a gente vai sair em periódicos que a gente vai publicar, né? Periódicos nesse sentido, que eu acredito que é a musealização da hospitalidade, que proporciona um aprendizado crítico, culturalmente instituído, é a exposição Persona Grata, que situa o migrante como um sujeito social sem rosto. Então, quem que é esse migrante? Ele não tem passaporte, né? Ele não tem rosto, ele não tem identidade. O que é ele? Ele é a lei migratória do Estado que quer expulsar, ou ele sobrevive, quer expulsar, ou ele sobrevive sob os flagelos, os enxertos de hospitalidade das organizações não governamentais. É esse o migrante. E tem até uma crítica, né? Se essas organizações não governamentais, elas também não colocam os imigrantes dentro dela para controlá-los. Existe isso também, né? Então, a crítica à própria política de hospitalidade tem que ser feita. Tem que ser feito. Inclusive, a gente tem que trazer essa crítica para o nosso caso, no cenário brasileiro, que a gente não vai tratar aqui hoje. O que a gente acaba concluindo? Né? Que o Estado francês, embora tenham ideais progressistas, fraternos de hospitalidade, ele acaba agindo como um Estado hostil e obsoleto. Porque qual que é a pergunta que o Estado se faz? E interessante que é a pergunta que muitos fazem hoje em dia. Por que eu acolher o imigrante se o mesmo não tem nada a nos oferecer? É a pergunta. Essa é a sociedade utilitarista. Né? É a sociedade que calcula tudo. A gente calcula a relação com o outro. Eu converso com o outro à medida que o outro me interessa. Eu acho que não é à toa que a gente chegou nesse nível que a gente está hoje com o coronavírus. Né? Porque a sociedade que nos trouxe, as nossas escolhas que nos trouxeram a isso que a gente está vivendo hoje. Né? Então, o que isso acaba causando? Uma xenofobia ao imigrante, porque a gente tem receio de perder algo nosso quando convive com o diferente. A gente tem receio. Se a gente convive com alguém diferente, a gente tem a sensação de que vai perder uma coisa nossa. Sendo que, ao contrário, a diferença, ela nos subtrai, ela soma. Né? Esse é o cálculo não utilitarista da hospitalidade. E o que o Estado acaba fazendo? O Estado, como anfitrião, ele fecha suas portas a determinados estrangeiros, enquanto hóspedes, que ele não quer como membro. O discurso do Estado são as impossibilidades econômicas e plataformas nacionalistas. Né? Agora, a gente pode pensar que o conceito de nação ele pode até ser discutido, né? Se ele não é algo... nós todos somos sujeitos humanos. Ou a cor do passaporte nos diferencia. Fato é que na sociedade moderna e contemporânea nos diferencia. E a gente percebe uma ausência de republicanismo, a gente percebe a ausência de um direito cosmopolita do Estado, e aí o que acaba causando? Condições desumanas para o refugiado. E ainda que esteja garantido em convenções internacionais, no caso de Genebra. Então, é essa a situação que a gente vive hoje em dia. De toda forma, a hospitalidade, na sua vertente teórica, da escola francesa, dos autores franceses, ela faz com que a gente coloque tudo isso à prova. Faz com que a gente possa criticar isso. E não é criticar só negativamente, porque isso é até fácil, né? Faz com que a gente possa entender isso dialeticamente, para o coletivo. Né? Para o coletivo. Acontece que
essa forma como os estados são postos no mundo é a Confederação Mundial hoje em dia, né? A solidariedade assume um papel secundário. A solidariedade hoje, ela assume um papel de caridade que não necessariamente é hospitalidade, né? Ela acaba perdendo espaço, ela acaba sendo algo supérfluo, inclusive delegado a pessoas e instituições que não são profissionalizadas a ela. E a solidariedade e a hospitalidade, ela deve ser uma política do Estado, uma política social, uma política humana, né? Agora, ao meu ver, isso acaba causando o quê? Um naufrágio da hospitalidade. A gente percebe hoje em dia que a hospitalidade naufraga na contemporaneidade, junto com os imigrantes que hoje morrem todos os dias no Mediterrâneo, junto possivelmente com as vítimas do coronavírus, que morrem mais de 1.000, né, diariamente no Brasil, né? A gente é até constrangedor estar trabalhando em algum momento e a gente saber que 1.000 pessoas, em média, estão morrendo, né? Só que a gente só vai respeitar se essas mortes se for um membro, né? Se não for um membro, a gente não vai respeitar, um membro familiar, um membro de amizade. Então, é essa sociedade, e aí eu estou me referindo a nós como um todo, incluído no processo, né, como autocrítica, que a gente vive. E, ao meu ver, a gente vive dessa forma porque a ideia do comércio, os produtos em si, elas substituíram os vínculos humanos. O vínculo humano também passou a ser colocado à venda, né? Eles se transformaram em mercadorias. Você tem convívio social com quem te interessa, né? E provavelmente a partir de um produto comercializado. É isso que torna a hospitalidade um ato corajoso, porque ela acaba sendo um ato do passado. A hospitalidade é um conceito quase que anacrônico no nosso presente. Ela é um conceito anacrônico, inexequível, porém necessário, porque ela empresta ideais. A hospitalidade incondicional que eu tratei lá do Derrida, a incondicional, ela não vai de fato existir, mas a gente precisa aspirá-la, a gente precisa tentá-la. Muito difícil é fazer isso numa modernidade líquida, né, como diz Bauman, com laços sociais extremamente fragilizados, né, com laços sociais que são rompidos a qualquer momento, a qualquer situação. Né? Como estabelecer a hospitalidade numa sociedade tão frágil, no sentido de laço social? O fato é que a hospitalidade, enquanto estudo, ela pertence a várias áreas de conhecimento. Veja no caso das letras, né, Rogério? A língua é o primeiro instrumento que nos une e nos separa. Une quem fala a língua e separa quem não fala. Entende? Ela pode ser estudada no viés da língua, ela pode ser estudada no viés do patrimônio cultural, do próprio turismo, ela pode ser estudada em diversos viés, porque a hospitalidade trata da relação humana e social com o outro. E o que ela poderia se tornar? Ela poderia se tornar, e a gente já vê isso em alguns casos, né? Na França, no caso, a gente vê em alguns casos, embora a gente não deva importar modelo, cada caso é um caso, né? Ela tem que se tornar uma política. Eu vejo que tem que ser feita uma política de hospitalidade para diferentes campos. Não só para o migratório, mas para o turismo, para o patrimônio cultural, para o acadêmico, para vários campos, uma política de hospitalidade. Veja, a política de hospitalidade vai pregar um ideal de paz, que nunca vai existir. A gente nunca vai existir. O conceito de paz de Kant é o ideal. Mas, na verdade, o que a gente vai trabalhar é uma inspiração para isso. O conceito de hospitalidade que eu trabalho, né, que a gente acabou desenvolvendo nessa pesquisa, é que ela é uma aspiração incondicional com o outro, de troca de dádivas assimétricas, que não se calcula, entre membros e não membros. Né? É importante situar isso, entre membros e não membros. E o que a gente acaba concluindo? Que a crise migratória dos nossos tempos, a gente tem foi usado muito o termo crise migratória dos nossos tempos, na verdade, o que é? Ela é uma crise de hospitalidade. Né? É igual a crise ambiental, não é uma crise ambiental, é uma crise das ações humanas sobre o ambiente. Né? A gente dá um nome para se esquecer de analisar o próprio sujeito. Então, a crise migratória, ela é, na verdade, uma crise de crise de hospitalidade. E sabe, quando eu penso nisso, eu lembro um pouco, o ser humano está nessa sociedade de indivíduos buscando conviver entre iguais. Né? Eu até me lembrei, né, quando eu estava lá na França, um dos lugares que eu mais gostava de ir era na Place République, onde tinha muitas manifestações. E eu gostava porque eram manifestações de diferente espécie. Tinha do Frexit, gente querendo fechar fronteiras, tinha gente a favor do movimento migratório,
Tinha gente a favor da questão ambiental, tudo junto ali, óbvio, com perspectivas diferentes. Com perspectivas diferentes. Eu até me lembrei de um documentário que eu vi há alguns anos, quando eu estava lá na Praça Republique, que é um documentário que chama Vinícius. Né? Ele mostra a história do Vinícius de Moraes, contando ali por quem conviveu com ele. E tem uma das passagens desse documentário que é o Chico Buarque que está contando. Diz o seguinte: quando o Vinícius foi morar lá em Itapuã, no seu, sei lá, sexto, sétimo casamento, ele já tinha largado o Itamaraty, onde ele tinha sido diplomata, né, por muitos anos. Aí ele chamou o Chico Buarque para ir lá conhecer a casa dele em Itapuã. Aí ele chamou o Chico Buarque lá e mostrou o quintal da casa, onde tinham vários animais lá dentro, né, do quintal, lá fora, na verdade, um quintal. E nesse quintal tinha pavão, tinha galinha, tinha cachorro. Aí o Vinícius falou pro Vinícius: você tá vendo esses animais? Aí o Chico Buarque disse o seguinte, falou assim: olha, eu não estou entendendo, Vinícius, o que foi? Porque ele olhou um monte de animal ali, né, pavão, galinha, gato, cachorro. Aí o Vinícius falou o seguinte: eu estou aprendendo mais com esses animais aqui do que com todos os meus anos, do que em todos os meus anos em Itamaraty. Todos tão diferentes ali, convivendo de uma forma harmoniosa ou não, porque é óbvio que conflitos deviam existir. E aí eu sempre me pego como a gente pode aprender com os animais, né? Aí, enfim, é uma reflexão própria, mas que tem muito a ver com hospitalidade, né? Que é justamente a alteridade, o entendimento do outro, né? Então é isso, eu acho que a hospitalidade, né, ela é uma prova cotidiana, difícil de exercer, difícil de se aplicar, mas ela nunca foi tão necessária, né? Ela nunca foi tão necessária e ela ainda mais nos tempos que a gente vem vivendo, né? Então é isso, eu vou passar a palavra para você, Rogério. Eu só vou dizer meu e-mail aqui, não sei se depois vai haver tempo, é leandro@ufop.edu.br, e eu estou à disposição, né, para mais conversas, para diálogos, e para acolhê-los aqui no Departamento de Turismo da UFOP, que tem uma graduação em turismo, e aprovamos recentemente um mestrado em turismo e patrimônio, né? E também na pós-graduação em ambiente construído e patrimônio sustentável da Escola de Arquitetura, da UFMG, onde a gente atua, orienta no mestrado e no doutorado, e a gente faz todas essas discussões, que para alguns, né, as discussões sociológicas, filosóficas podem não ter sentido, mas eu acho que são elas que podem nos elevar o nosso ser, não para que sejamos, não tenhamos defeitos, pelo contrário, para que nós possamos discutir nossos defeitos, as mazelas humanas. Então é isso, Rogério, passo para você, eu espero ter sido claro e peço desculpa aí por alguma falta de compreensão. Professor Leandro, foi um prazer, uma honra, uma satisfação imensa aprender com a sua bela palestra, a sua bela aula. Nós temos aqui 15 segundos restantes. Eu queria apenas agradecer a sua participação, a Academia Mineira de Letras está honrada. Queria agradecer também a todos que participaram dessa experiência